presa a mulher que admitiu ter matado o ex-marido com tiros e facadas na cidade de Agudos do Sul. O Pedro Lourenço, ele estava dormindo quando foi assassinado a mando da mulher. Um amigo dela também foi detido, suspeito de envolvimento neste crime. Ô Léo, vamos lá. As razões por que isso aconteceram. O que a polícia, até uma expressão usada pelo delegado é conjunto de fatores. Vários motivos levaram a essa morte, segundo a Polícia Civil. Mas a informação mais importante que a gente traz aqui, e de fato é uma novidade, além, claro, das prisões que aconteceram nas últimas horas, é de que a polícia descarta o argumento dela, que inclusive ela falou aqui, pro microfone da Rick Record, conversou com a Thaís Travessoli e disse, olha, eu estava sendo ameaçada pelo Pedro, pelo meu ex-marido, estava sendo ameaçada, não estava aguentando mais, eu fui lá e me defendi minha família, ou seja, legítima defesa? A polícia não acredita nisso, não. Veja primeiro agora a reportagem do Thiago Silva, que acompanhou as duas prisões, porque na verdade foram, uma operação dividida em duas partes. A primeira a gente acompanha agora. A Polícia Civil em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, realizou uma operação nessas últimas horas e prendeu duas pessoas envolvidas num assassinato. A vítima foi o Pedro Lourenço. Pedro acabou sendo morto em Agudos do Sul, com facadas e tiros na cabeça. Um foi detido, o outro segue foragido. Os policiais receberam a denúncia de que um dos foragidos estava escondido no bairro Fazendinha, em Curitiba. Em razão disso, a gente deslocou a equipe rapidamente aqui para o local para poder checar a veracidade, o fundamento dessa denúncia, né? Chegamos ao local, pedimos autorização, conversamos com os moradores ali, que prontamente atenderam, até porque não deviam nada, né? Não há por que não atender. E nós estamos aqui agora checando junto com a Polícia Civil de Fazenda Rio Grande a denúncia de que a pessoa estava escondida nesse endereço. Não sei se o homem conseguiu escapar, se conseguiu fugir. Os policiais estão dentro desta residência, estão checando a denúncia. A polícia realizou uma operação e acabou prendendo na manhã de hoje a ex-mulher dele, que estava envolvida nesse crime. Ela teve ali algum tipo de participação, foi a mentora, inclusive, deste assassinato. E aí a informação é de que as pessoas envolvidas no crime seriam 3. Pelo que a gente apurou na investigação, né, já existiam entreveros entre os dois, entre a autora, né, e a vítima, né, isso anteriores, né, um ficava provocando o outro, existia. Nada relacionado inicialmente com relação ao relacionamento dos dois. Diante disso, a gente identificou ali que o crime foi premeditado, eles partiram numa madrugada, teve uma pessoa que ajudou, que foi presa hoje, dirigindo o carro da autora até o local do crime, né, deixando eles no local e depois voltou para buscar os dois autores, né, que seria o que está foragido e a autora do crime principal, né? Pelo que a gente apurou ali, houve disparos de arma de fogo na região da face, né? Bem como facadas. Isso demonstra ali que já foram preparados para poder ceifar a vida da vítima e o que foi confirmado na nossa investigação. A mulher, inclusive, antes de ter a prisão decretada pela Justiça, ela se apresentou à delegacia lá em Fazenda Rio Grande, ela deu detalhes à polícia, disse que matou em legítima defesa porque estava cansada de apanhar, estava cansada de ser vítima dele, por isso, numa legítima defesa, ela teria matado um companheiro e nesse exato momento, então, estão fazendo uma busca aqui nesta residência para esclarecer um crime bárbaro que foi registrado na região metropolitana de Curitiba, uma mulher que teria encomendado a morte do próprio companheiro. Os policiais da Fazenda Rio Grande, então, chegaram à prisão da suspeita, ela foi presa lá na região junto com um dos envolvidos. A polícia descobriu que algo estava errado, que a versão dela não estava batendo. E aí, investigando, conversando ali com familiares, conversando com testemunhas, os policiais descobriram que ela teria encomendado a morte do Pedro, ela articulou a morte do companheiro e teria contado, então, com a participação de pelo menos outras 2 pessoas. Ela não teve coragem de praticar o crime, mas contou com a ajuda de pessoas lá que auxiliaram, né, na morte deste homem. Um segundo comparsa, né, o que ajudou, também foi detido e a informação é de que o terceiro suspeito estaria escondido nesse ponto aqui no bairro Fazendinha. Quando os policiais vieram para cá, não encontraram o suspeito. A investigação da polícia continua.
Não tem outra saída além de ser preso, né? É o que a gente fala na nossa investigação. A denúncia chegou, a gente corre para poder apurar a veracidade, né? E é muito importante o trabalho da imprensa para a divulgação de mais esse foragido, que é um crime grave, um homicídio, né? Que deve ser detido em breve. E agora a gente vê como foi a terceira prisão desse caso. O terceiro suspeito de ter participado do crime foi encontrado em casa e de lá foi para a delegacia. Segundo a polícia, ele foi o responsável por ajudar na fuga dos atiradores. Muito embora a gente tenha encerrado a operação ali naquele momento em que as duas prisões foram efetuadas, né, a gente continua em diligências, tanto que a gente foi verificar um ponto que a gente recebeu de denúncia para ver se tinha alguma outra informação. Estando ali, logo que a gente saiu dessa residência, a gente recebeu uma nova informação. O celular tocou e recebeu uma nova informação de que o terceiro, sabendo que nós estávamos procurando, né, disse que iria se entregar. E nisso a gente foi até o encontro e efetuamos a prisão do terceiro elemento, do terceiro autor. Segundo a polícia, o trio matou Pedro Lourenço Júnior no dia 29 de setembro, em Agudos do Sul, na região metropolitana de Curitiba. A vítima foi arrancada de dentro de casa enquanto dormia. Pedro foi atingido por tiros na cabeça e ainda levou golpes de faca. Alessandra, ex-esposa da vítima, é apontada pela polícia como a mente por trás do crime. Ela teria planejado e executado ao lado do namorado, identificado como Jonathan, o tal gigante. Tendo em vista que a vítima estava dormindo já, sem nenhuma reação de defesa, né? É possível induzir ali, trazer as informações de que eles planejaram efetivamente esse crime, né? 3 pessoas armaram, montaram todo o plano no horário que a vítima estava dormindo, na madrugada, deslocam com um carro da autora até a residência, próximo da residência da vítima, descem 2 pessoas, essas 2 pessoas adentram a casa, provavelmente uma com uma arma branca e uma com um revólver, matam a vítima dando facadas e efetuando disparos de armas de fogo e na sequência saem da residência e deixam o corpo da vítima para fora. Essa terceira pessoa retorna ao ponto inicial, busca essas duas, a ex-esposa e esse segundo participante, e partem em retirada e levam os 2 a um abrigo, né? Em entrevista à jornalista Thaís Travensoli, Alessandra rebateu as acusações, disse que precisou matar o ex para se defender e defender a família. Matei. Por quê? Era ele ou eu e as crianças. Cadê? Tá tudo! Bando de capeta! O que você tá fazendo comigo, Pedro? Por favor, pai! O que você tá fazendo com o meu carro? Eu vou matar! Um dia era bonzinho, outro dia não era nem dia, era em questão de horas, assim, minutos, assim. Ele era violento, criava fantasias na cabeça dele, fuçando o meu celular, achando que tinha homem lá por fora da janela, tipo, e me batia muito, 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 muito. As crianças várias vezes me socorreram. E batia nas crianças também, muito agressivo, muito. Não tinha mais o que fazer mesmo, ele ia matar todos nós. Alessandra, de fato, já havia denunciado o ex-marido por ameaça e violência doméstica. Teria pedido até medida protetiva contra ele. A família de Pedro, no entanto, ao conversar com a gente, alertou que Alessandra teria tido outras intenções com o assassinato e não uma defesa. Como o Júnior tinha uma curatela da prima, que tinha muitos bens, ela queria essa curatela. O Júnior até já tinha procurado um advogado para se divorciar dela, né? Para voltar a curatela para ele. E ela automaticamente, quando soube disso, fez o que fez, né? Apesar dos argumentos dos 2 lados da história, a polícia acredita que um conjunto de fatores está por trás da motivação. O delegado descarta, inclusive, que a Alessandra tenha agido em legítima defesa. Uma investigação no sentido de tentar apurar essa legítima defesa, né, que foi o que foi alegado, mas a legítima defesa ela precisa ser atual ou iminente, ou seja, a pessoa tem que estar sendo agredida ou quase agredida.
Uma pessoa que sai 2, 3 horas da manhã com a vítima já em casa, né, não pode se dizer que essa vítima sairia no meio da madrugada para poder acertar a autora. Então a gente entendeu que não houve legítima defesa em razão dessa premeditação, né, dessa ação que foi arquitetada e executada sem chance nenhuma para a vítima de defesa ou mesmo de fugir do local, né. Com as prisões, o caso está praticamente encerrado. O inquérito, por exemplo, vai ser concluído já nos próximos dias e com o indiciamento dos investigados. Depois disso, o caso começa a ser tocado na justiça. Levou aquela história triste dela dizendo que era vítima de crimes, de Maria da Penha, de N outros fatos que ela não comprova. Nós conseguimos hoje, agora, em audiência, a confirmação da decretação anterior da prisão preventiva dela, que uma vez tão vítima como ela era, acabou se demonstrando uma pessoa para lá de perigosa, tendo elaborado essa situação da morte, indo até a casa do Pedro, lá assassinado ele, e após retornar para sua casa, passou a trabalhar de tal modo a se evadir do estrito da culpa. Você se arrepende? Arrependida não, estou aliviada. Aliviada, meus filhos estão dormindo melhor, não estão dormindo com medo dele chegar a todo momento. Eu estou aliviada. Quem está com a razão ou quem fala a verdade? Nas mãos da polícia.